para a psicanálise, o que que é essa relação? Como ela acontece? A relação simbiótica, para a psicologia de um modo geral, não só para a psicanálise, é a relação de interdependência, né, patológica entre mãe e filho, pai e filho, ou seja, nas relações parentais, mas mais caracterizado pela mãe por razões que eu vou falar em seguida. Mas se você for olhar no dicionário, olhar a simbiose é uma relação de interdependência entre espécies, né? Duas espécies que vivem juntas, né? Dependentes, com ganho para ambos. Você vai ver em alguns casos que vai dizer que o parasitismo é uma relação simbiótica. Eu não acredito, eu não acho que o parasitismo seja uma relação simbiótica, porque não tem reciprocidade, ou seja, só um ganha, só o parasita ganha. Isso também, no caso desse do parasita, dele não conseguir ficar sugando o outro, ele morre, né? Sim, mas é o que eu estou te falando. Para mim, o parasitismo é diferente Aham, da simbiose. A simbiose, para mim, tem que ter ganho os mútuo, dois que é o que lados. acontece normalmente, mais comum entre mãe e filho. Então, a relação mãe e filha, ela já começa simbiótica, porque há uma interdependência no início, né? Um bebê e uma mãe é praticamente inseparável, pelo menos nas condições normais, né? Sim. E tem mãe que rejeita a criança, coisa Aham. e tal. Mas aí vai ter outra, alguém substituto. Mas ela já começa muito junta, muito próxima, por quê? Por causa do seio, por causa do aconchego, por causa da proximidade, né? Isso gera uma relação perfeita, né? Principalmente para a criança, mas para a mãe também. A mãe muitas vezes ela usa essa criança para preencher o seu mundo, a sua existência, e é um amor incondicional. Você é a mãe, Verdade. você sabe disso, né? A mãe, como acontece com o pai também, mas vamos fixar na mãe que é mais fácil de entender, né? Então a relação simbiótica, ela de início ela é necessária, né? Para a Mas sobrevivência do pequeno, para né? a sobrevivência do pequeno. Mas ela vai se tornando patológica à medida que ela não é desfeita, à medida que ela não é cortada, que ela não é reduzida. Tá? Então essa é a relação simbiótica, patológica nesse sentido. É uma interdependência, né, que os dois não conseguem abrir mão. Então, mas aí nesse caso, já que a gente está falando de mãe e filha, quem começa, vamos dizer assim, a não abrir mão dessa relação é a mãe. Porque a criança, de fato, não tem ainda a capacidade de. Não, a responsabilidade é toda da mãe. Ô, Lauro. Não, 100%. 100%. Quem vai determinar se a relação vai ser Sim. simbiótica ou Ou não vai não ser a é a mãe. mãe. Ou outra pessoa que se apresente, mas é Uhum. sempre do adulto. Né? Por exemplo, a amamentação. Quem tem que tirar o peito da criança é a mãe. Não é a criança que tem que decidir a hora que vai tirar o peito. E a amamentação, para mim, é a base da relação simbiótica. As pessoas que eu tratei, que eu trato, que têm problemas emocionais, porque essa é a base de constituição da personalidade neurótica, tá? A amamentação tardia. Não, a relação simbiótica. Porque a Ah, relação tá. simbiótica não se reduz à amamentação. Uhum. Né? O dormir junto a partir de uma certa idade, é a amamentação, é o excesso de zelo, é o excesso de cuidado, é o não deixar a criança sozinha em momento nenhum. Todo esse excesso leva a essa relação simbiótica. Então, quem tem que fazer isso é a mãe. A mãe é que tem que fazer isso. A mãe é que corta a amamentação. A mãe é que bota a criança no berço. A mãe que não faz isso, ela está com alguma carência afetiva. Ela tem algum déficit aí, alguma carência que ela está preenchendo com essa criança e vai tomar essa criança como objeto. Aí tá as condições para a instauração de uma personalidade neurótica. Porque isso entra muito na questão do amor. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero cuidar, eu faço porque eu quero proteger essa criança. Né? E aí, em que medida a gente encontrar esse meio do caminho para não se tornar uma relação simbiótica? Então, a função da pessoa, enquanto mãe, enquanto pai, é ajudar aquela criança a crescer. É isso que nós temos que fazer. Eu já falei em outros vídeos, a vida é como se fosse um videogame. Você tem que passar de fase. Você tem que deixar os objetos ultrapassados para trás. Então tá, a criança nasceu, ela é 100% dependente de você. Ela vai morrer em 24 horas se você Exato. não cuidar. Se não Né? cuidar. Então, não sei, 24, 48, não sei. Mas ela vai morrer. Se você não cuidar, ela vai morrer. Sim. Né? Então, ali é vital. A amamentação pode não estar aqui que não tem leite, dá mamadeira, mas Sim. o ato de alimentar está ali. Uhum. Né? A libido está na boca, o prazer está na boca. Essa é a primeira fase do desenvolvimento da personalidade da libido.
Então, isso aí é necessário. Agora, peraí, à medida que a criança começa a tomar papinha, tomar suco, comer caldinho, ela precisa do peito? Não, de fato não. Como alimento, não. Como alimento, não. Como alimento, não. Uhum. Então, a mãe é que tem que definir isso. Não. Vai tirar de um dia para o outro? Não. Não. Vai tirando, vai criando dificuldade, vai tirando. Né? Então, esse é o primeiro passo. Então, a criança está tocando fralda, tá? Você está ali limpando, né, as partes íntimas da criança. Espera aí, a criança tem que ir para o piniquinho. Ela tem que aprender a se limpar sozinha. Gente, eu já tratei de uma pessoa de 20 e poucos anos que a mãe limpava Nossa. a bunda dele, pô. Você quer qualquer coisa pior do que isso? Aí é... Não, gritar no banheiro. Mãe! Entendeu? Então você vê que ponto chega uma dependência emocional, né? Então a criança ela tem que largar esse conforto da mãe ir lá, limpar, tocar na genitália, alisar. Ela tem que largar disso aí. E cabe à mãe... É a mãe que vai instituir com a ajuda do pai, sim, né? Sim, claro. E isso se dá à medida que a mãe ela consegue entender que essa criança é um serzinho que precisa de autonomia. Que tem mesmo lá no futuro, né? Ninguém quer, se a gente parar para pensar, você não quer que seu filho na vida adulta seja uma pessoa totalmente dependente. Você pensa, eu vou morrer, Sim. eu preciso que ele se vire, que ele viva a vida dele, então eu preciso que ele saiba viver sem mim. Sim, mas a pessoa não faz isso intencionalmente. A maioria das pessoas não sabe o que está fazendo. Não. Acha que está cuidando. Não, acha que está cuidando. E que isso não vai fazer mal nenhum lá na frente. Não vai fazer mal nenhum na frente. Mas você vai, olha só, primeiro, você gera uma relação tão perfeita, essa relação entre mãe e filho, que pode ser também entre outros, mas vamos fixar na mãe e filho, eu estou repetitivo. Mas essa relação entre mãe e filho, ela é uma relação tão perfeita, tá, que você está criando ali, a régua dessa criança para ser feliz é muito alta. Entende? Uhum. Então tu pode criar uma criança que, entre outras coisas, ela vai se tornar um adulto que ela nunca mais vai conseguir encontrar essa felicidade que ela tinha nessa relação. E aí vai ter um reflexo pesado para ela, quando se vê num... Para mim, é inclusive a base de uma depressão. Porque eu acho que a depressão é aquele momento que eu já falei em outros vídeos, é aquela pessoa que não consegue encontrar uma felicidade que ela experimentou um dia. Mas a base para a instituição de uma personalidade neurótica, quer seja histérico, obsessivo, perverso, para mim está aí. É você não permitir que essa criança passe de fase, largue esses objetos ultrapassados. Peito, a mamadeira, a fralda, né? Aprender a andar sozinho, dormir junto, ir para a escola. E sair com os amigos. Sair com os amiguinhos, ficar algumas horas sem a mãe. Aí se você me perguntar, pô, mas o que leva a mãe a fazer isso? Para mim, eu sou mãe com algum tipo de carência afetiva. Isso quer dizer que ela também pode ter passado isso na infância ou não? Pode. Também pode ter tido essa relação simbiótica. Pode. E está buscando isso novamente na vida adulta? Busca uma relação, busca um objeto. Busca um objeto. Aí você fala, aí o pai não entra, né? É claro que entra. Aonde que entra o pai? Onde o pai entra? O pai entra fazendo a interdição de piana. O pai entra e fala, não, pô, peraí, essa mulher é minha. Não é tua, ela vai dormir comigo. Eu não quero uma criança aqui no meio. Não quero uma criança na minha cama. Né? Aí a gente vai para a teoria psicanalítica, a resolução de piana. Que entre 3 e 4 anos a criança perde para o pai. Pô, não, essa mulher não é minha. Para ter lá na frente o mínimo de... Mais tarde ela ir buscar, tá? Porque se essa criança vence, vamos lá, na primeira hipótese, a criança se torna dependente dessa relação. Ah, mas a criança vai mamar a vida inteira? Não. Não vai. Uma hora ela... E outra coisa interessante, normalmente quem larga é a criança. Não é a mãe que tira. A criança larga normalmente por vergonha. As pessoas começam a encarnar, na hora de ir para a escola, quando o pessoal na escola descobre, os amiguinhos, os próprios pô, mamando nessa idade, a criança larga por vergonha. Mas aí o vício já está instaurado, aí vai gerar recalque. Entende? E esse recalque lá na frente? Como... Então, ela vai buscar isso de outra forma. Entende? Hoje vai crescer assim, gente, criança extremamente mimada, manhosa. Quem não conhece, né? Muito. Criança mimada, manhosa. Entende? Com dependência emocional do outro, da mãe. Aquela criança que tem uma dependência do amiguinho. E essa criança também vai ser uma criança no futuro sem limites? Que não saiba aí é perversão. as regras? Não, perversão. Também aí é aquela criança que ela se sente vencedora, ou seja,
A mãe, o pai não se apresenta, ou a mãe não permite que a interdição seja feita. Ou seja, ele não perde para o pai. Se ele não perde para esse pai, Não perde ele pra não mais perde mais ninguém. nada. Tá no topo. Exatamente. Aí entra a responsabilidade do pai. Dele entrar no meio da relação da mãe e falar, não, peraí, chega. Não quero essa criança dormindo, não quero uma criança no meio da minha cama contigo. Olha só, estamos amamentando essa criança com 2 anos de idade, não precisa, tem que tirar isso aí. O pai tem que, agora a mãe tem que permitir. Uhum. Porque ela pode até concordar na frente dele, mas... Não, é difícil, assim, que aí vai ficar esse trio aí, é complicado, Então, esse trio, esse trio. Sim, então, Dani, a função principal que eu chamo a atenção na maior parte dos meus vídeos é que nós, pais, nós temos que entender que nós temos que ser um facilitador, nós temos que ajudar as crianças a passarem de fase, abandonar os objetos ultrapassados, para que se torne um... Porque a fixação na infância, essa fixação, ela não permite que a criança cresça. Aí tu fala, mas não cresça racionalmente? Não, racionalmente a pessoa cresce. A pessoa vai ser um indivíduo, mas emocionalmente é um lixo. Então, no futuro, essa pessoa, após passar essa relação simbiótica aí que ela teve com a mãe, no caso, já que a gente tá falando assim, como será a vida adulta dessa pessoa? As relações? Olha só, na medida certa, você vai perder esse objeto, né? Tu perde esse objeto da tua mãe e mais tarde você vai buscar um outro objeto. Né? Sim. É o que acontece com a maioria de nós. Né? Por isso nós nos casamos, por isso nós temos filhos, família. Né? A vida por isso porque Freud fala textualmente, uma das funções da mãe é ensinar a criança a amar. Então quando você toca, quando você acalenta, quando você limpa, quando você acaricia, quando você amamenta, você está ensinando essa criança a amar. Então, se na medida certa, ele vai ser um indivíduo ou uma indivíduo que vai buscar uma relação saudável, de amor, de troca, de benefícios. Né? Então, caso contrário, se essa criança ficar fixada nessa relação, ela vai se tornar aquele adulto dependente emocionalmente, aquele adulto ciumento, que controla a mulher, que acha a mulher objeto, né, que tem posse da mulher, o que bate, o que mata, o controlador, o que não vive sem uma mulher. Né? Entendi. Então, a base para que uma criança se torne um indivíduo saudável, ou um indivíduo saudável, é que esses cortes sejam feitos na medida certa. Ou seja, que a mãe considere que aquela criança não pode ser o alvo da sua libido. A tua existência não pode ser em função daquela criança. Como que se faz isso? Se ocupando, tendo uma boa relação amorosa com o marido, trabalho, interesse por outras coisas, ou seja, uma vida saudável.